Hoje eu quero começar a conversar com vocês sobre esse tema, tudo de novo, porque 2018 está chegando no final e ao invés da gente deixar para fazer aquela avaliação, famosa do ano, lá em 31 de dezembro, quando está todo mundo já empanzinado, todo mundo de barriga cheia, ninguém consegue mais falar nada, a gente vai começar a fazer essa avaliação antes de terminar o ano. Talvez a grande pergunta que você pode começar aí botando no seu coração é: como é que você está chegando no final de 2018? Ó, Mateus, ó, Keren, que legal que vocês estão aqui. Ó, o casalzinho, lua de mel, hein? Que coisa boa. Chegaram aí, estão revigorados, né? Que coisa boa. Vocês estão chegando no final de 2018, muito bem, né? Que coisa boa, muito bom. Como é que você tem chegado no final de 2018? Porque essa é uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente na nossa vida. Para mim tem sido muito importante, de tempos em tempos, parar e avaliar como que eu tenho vivido. Isso me ajuda a crescer. Se a gente não faz essa avaliação, se a gente ignora essas perguntas, sabe o que acontece? A gente não cresce e os erros continuam persistindo nas nossas vidas. A gente continua levando a vida 10, 20 anos do mesmo jeito e nada muda. Esse ano a gente teve muito conteúdo aqui na nossa comunidade e por isso que eu acho importante a gente dar uma parada nesses próximos semanas e fazer um balanço. Assim como o pessoal faz nas empresas, final do ano, fecha para balanço, vê, faz um inventário de tudo que tem na loja, vê quais foram as perdas naquele ano, vê qual foram os ganhos, quais foram os ganhos e principalmente o que vai ficar, que é o saldo para o ano seguinte. Só que quando a gente faz isso no trabalho, na empresa, é mais fácil, por quê? Porque a gente lida com coisas objetivas. Você lida com produtos, você lida com dinheiro. Mas como que a gente faz um balanço na nossa vida quando as coisas são muito subjetivas? Quando a gente fala de vida e de espiritualidade, o negócio é muito lá dentro, é muito... não é tão simples você tocar assim e imaginar como que estão as coisas, é mais difícil. É mais difícil você olhar para o seu coração e perceber quais foram as perdas e os ganhos seus nesse ano, quando o assunto é o coração, quando é a vida. Então, essa pergunta ela é muito importante. Como que você está chegando diante de Deus no final deste ano? Como que está a sua relação com Deus no final de 2018? Você pode dizer que você chega no final desse ano mais parecido com Jesus do que você estava em janeiro? Você está mais maduro? Você está mais íntimo com Ele? Você aprendeu nesse ano de 2018 a ouvir um pouco mais a voz de Deus? No ano de 2018 você ganhou mais sensibilidade para o que Ele está falando? Será que você chega no final desse ano com um coração mais maleável diante dEle? E mais disposto a obedecer aquilo que Ele tem falado para você? O Salmo 139, o salmista ele faz essa avaliação dele mesmo. Mas daí ele começa a perceber que ele não é capaz de avaliar a si mesmo. Ele começa a perceber que o assunto é muito complicado quando se trata dele mesmo. Então ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus o avalie. Que Deus olhe para dentro dele e revele aquilo que de fato sobrou e de fato aquilo que ele cresceu, quais foram as perdas durante aquele ano. Isso é muito importante, porque eu e você, quando a gente começa a fazer uma avaliação da nossa espiritualidade, da nossa vida, a gente pode fazer uma avaliação muito enganosa. A gente tem critérios estranhos. A gente pode dizer assim: não, a minha vida está bem com Deus. Mas por que a sua vida está bem com Deus? Não, porque olha, eu estou conseguindo orar todos os dias agora, porque eu estou conseguindo vir no culto todos os domingos. Quando a música canta, eu estou cantando agora todas as músicas, e eu até sinto um arrepiozinho quando a gente está no louvor. E você pode achar que esses são os critérios para você dizer que você está bem com Deus. Mas talvez eu e você nesta manhã precisamos fazer uma oração e dizendo: Deus, olha o Senhor para dentro de mim e me avalia o Senhor, porque o Senhor me conhece mais do que qualquer pessoa. Olha o que o salmista começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me
conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Quantas vezes você se sentou e se levantou nesse ano de 2018? Você sabe? Você contou? Se você contou, você é um louco, um doido. Mas Deus sabe exatamente os movimentos que você deu nesse ano de 2018, inclusive aqueles que você esqueceu. Ele diz: de longe você, Deus, percebes os meus pensamentos, dos mais horrendos, dos mais diabólicos pensamentos que eu tenho, aos mais honrados, aos mais nobres. Deus, ele olha dentro. Quando Jesus fala que Deus não olha o exterior, mas olha o interior, ele está dizendo que justamente Deus sabe as nossas motivações, as nossas intenções do coração. E essa é uma coisa que não dá para eu olhar para você e avaliar suas intenções, isso é julgar. Aliás, essa é a grande crise com muita gente, porque as pessoas geralmente julgam as outras pelas suas intenções, quando a gente não tem essa capacidade. Mas Deus não, Deus sabe de longe o que eu estou pensando. Mesmo que eu esteja sorrindo, mesmo que eu esteja fazendo um teatro, mesmo que eu esteja atuando e simulando, Ele sabe exatamente o que eu estou pensando. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus sabe quando eu deveria estar trabalhando e estou descansando. E também sabe quando eu deveria estar descansando e estou trabalhando desesperado, achando que quem cuida de mim sou eu mesmo e não Deus. Por isso, ele diz: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Não é o seu terapeuta que conhece você tão bem quanto você acha, nem os seus pais. Quem conhece você muito bem é Deus. Por isso, ele vai para os últimos 2 versos do Salmo 139 e diz: Senhor, sonda-me, pesquisa dentro de mim, vasculha o meu interior, vai no mais profundo da minha alma. Imagina que o nosso interior fosse um conglomerado de salas, e algumas dessas salas a gente tranca e não deixa ninguém entrar, e lá dentro tem coisas que a gente não mexe. O salmista está dizendo: entra dentro de mim, e entra e abre e ilumina todas as salas escuras do meu coração, examina-me, conhece o meu coração, e olha só a segunda linha: prova-me e conhece as minhas, o quê? Inquietações. Prova as minhas ansiedades, porque por detrás das minhas atitudes, por detrás das minhas palavras, Senhor, tem algo que o Senhor precisa revelar. O que está por trás disso tudo? Por que eu estou fazendo tais coisas? Por que eu estou tomando tais decisões? Deus, só você é capaz de me abrir os olhos e perceber por que eu ando de um jeito que não quero. Por que eu faço coisas que não queria, aquilo que eu queria fazer, essa sim eu faço. Você já fez essa oração esse ano? Se você não fez, é um bom momento para você dizer: Deus, sonda-me, prova-me, conhece as minhas inquietações, revela o que está por trás de mim. E olha só o versículo 24. Vê se em minha conduta algo te ofende. Muitas vezes a gente chega no final do ano e a gente faz que nem a gente faz no trabalho, em casa, né, com os amigos, na igreja. A gente olha para o fulano e fala assim: ô fulano, pô, foi bom esse ano no seu lado, me desculpa aí por qualquer coisa que eu tenha feito, né? Me desculpa aí se eu te ofendi. Meio que um pedido de perdão assim por atacado, né? Quase que você não sabe o que você fez, ou você sabe, mas não quer falar, aí você quer deixar a responsabilidade para o outro dizer o que você fez, e você chega e fala: desculpa aí qualquer coisa, desculpa aí se eu fui meio grosso, desculpa aí. Mas com Deus não dá para fazer isso. Por isso o salmista, ele é muito franco e diz: Deus, veja se na minha conduta algo te ofende. E é legal que quando a gente olha para outras versões da Bíblia, tem uma versão que diz: vê se há em mim algum caminho mau. E a nova versão transformadora, que é uma versão nova, muito boa, que eu acho que a gente precisa começar a adotá-la aqui na nossa comunidade, ela vai mais a fundo, ela diz assim: mostra-me se há em mim
algo que te ofende. Porque uma coisa é na minha conduta, uma coisa é nas coisas que eu faço, outra coisa é veja se no meu ser, na minha alma, na minha maneira de ver a vida tem algo que te ofende a Deus. Isso é mais sério do que simplesmente as minhas atitudes. Existem coisas no nosso ser que ofendem a Deus, sim. Existem atitudes da nossa alma, postura do nosso coração que ofendem a Deus. E a pergunta é, nós estamos atentos a isso? Não a paranoia. Mas se eu quero desenvolver um relacionamento com Deus, se eu entendo que Ele me alcançou, que Ele está redimindo a história, e Ele me chamou pela sua graça para eu fazer parte desse reino dEle, eu preciso olhar com franqueza para Ele e dizer, Deus, olha para o meu interior e vê se tem algo que está te ofendendo, porque às vezes eu estou fazendo e não estou vendo, então Senhor, traz à tona. E se a gente fosse olhar nas Escrituras, quais são algumas das coisas que mais ofendem a Deus? Se a gente fizesse uma enquete, uma pesquisa, a gente descobriria que se tem uma das coisas que mais ofendem a Deus nas Escrituras, é o desprezo à sua orientação. Isso nas Escrituras, quando você vai lendo a história de homens e mulheres do passado que foram visitados por Deus, uma das coisas que deixa Deus ofendido e que deixa Deus assim, a ponto de nos disciplinar, é quando homens e mulheres desprezam a orientação que Ele dá para que eles tenham vida, mas eles acabam optando por fazer as coisas do seu próprio jeito. Esse é um tema recorrente na Bíblia, desprezo à orientação de Deus. Quer um exemplo disso? Quando você vai em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, você tem uma conversa entre o profeta Samuel e o rei Saul. O diálogo ele vem depois de um evento muito complicado. O profeta Samuel tinha dito para o rei Saul fazer um negócio de um determinado jeito. Segue essas instruções porque Deus mandou você fazer assim. E aí o rei Saul vai fazer do jeito que ele quer. O rei Saul, ele não vai fazer as coisas conforme a orientação de Deus. Ele bota na sua mente os seus achismos e fala, não, eu acho que dá para fazer assim, vai dar tranquilo, não precisa ser como Deus quer que faz. E aí, o profeta Samuel vai ter uma conversa muito séria com o rei Saul. Aliás, você sabe quando você lê a história da Bíblia, um dos motivos pelos quais o rei Saul é rejeitado como rei de Israel, é porque ele tinha uma postura de coração incapaz de, como rei, submeter-se a Deus. Quando Deus estabelece um rei para Israel, para a nação de Israel, Ele não quer um rei, Ele quer um vice-rei. O que significa isso? Significa que Ele quer um rei que seja totalmente submisso à vontade de Deus, que governe o seu povo a partir dos princípios e valores de Deus, e não a partir dos seus próprios valores. E o rei Saul é um cara que ele acha que ele não precisa ser um vice-rei, ele acha que ele é o rei. Esse texto, ele é importante para a gente, porque Deus fala com Saul através do profeta Samuel. Deus não fala direto com Saul. E geralmente quando Deus fala conosco através de uma outra pessoa, a gente tem a tendência de dizer assim, olha, não, mas veja bem, a minha opinião é diferente. Não, mas veja bem, a minha ótica disso aí é diferente. Ok, você pode e deve divergir, deve discordar, quando a gente fala de opiniões. Mas e quando são princípios da palavra de Deus? E quando são ensinos que Deus está nos dando? Será que existe essa opção de, não, eu vejo outra forma, Deus. Não, eu acho que não é bem por aí que a gente deve lidar. Quando a gente fala das orientações de Deus, a gente não está falando da minha opinião, mas a gente está falando de algo que Deus está nos falando para orientar a nossa vida. E aqui o profeta Samuel está sendo usado por Deus para poder falar com Saul. E aí a decisão que nós temos que tomar é, ou nós nos rendemos ao que Deus está ensinando, ou nós nos rebelamos. E aí Samuel respondeu a Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha mesmo, Saul, que Deus está mais interessado nos rituais que você faz?
Você acha que de fato Deus está mais interessado nos louvorzões, que nas adorações? Você acha que Deus de fato está mais interessado no seu mimimi, nos seus sacrifícios, mais interessado do que na obediência? Você acha que Deus é um Deus pagão? Porque quem vive à base de rituais são os pagãos. Os pagãos, eles vão diante de Deus, eles ficam tranquilos, por quê? Porque eles cumpriram a coreografia. Eles chegaram, fizeram o que tinham que fazer, mas por dentro nada acontece. E aí Samuel vai dizer para Saul: Saul, Deus não é como um Deus pagão. Ele quer obediência à sua orientação. Por isso ele vai dizer: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão a Deus é melhor que a gordura de carneiros. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Rebeldia, sabe o que é rebeldia? É você dizer assim para Deus: sim, Deus, amém, glória a Deus, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, aleluias. E você sai daqui e Deus te manda fazer algo e você: não, Deus, hoje não dá, hoje é domingo. Deus, não dá porque eu tenho que ainda cuidar da minha aposentadoria. Rebeldia é eu chegar e dizer 7 dias da semana eu quero andar com Deus, e 30 dias lá vai mais um mês. Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios, como em outro lugar, aleluia. Mas por dentro, quando eu tenho que estabelecer uma relação de submissão mútua com meu cônjuge, eu resisto. Quando eu tenho que estabelecer uma relação de respeito com os meus filhos, eu ignoro. Quando eu tenho que traçar honestidade no meu trabalho, eu faço de conta que não é comigo. Quando eu me rendo aos prazeres desenfreadamente, simplesmente para satisfazer os meus apetites, no domingo eu estou aqui, aleluia, Senhor, me usa. Mas de segunda a domingo, eu estou entregue a mim mesmo. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Quem é rebelde com Deus, não estou falando com o pastor, com Deus, é arrogante com Deus. Porque você olha para Deus e diz assim: Deus, ó, fica de boa aí, tá? Porque você não é nada, eu é que sou o cara. Quando eu resisto às orientações de Deus para a minha vida, eu estou dizendo que eu sou superior a Ele e que Ele é inferior a mim. Olha que interessante. Saul, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Presta atenção aqui, Deus não diz que rejeita Saul como pessoa, porque existe espaço para perdão, existe espaço para arrependimento. Mas Deus rejeita Saul como rei. Ou seja, para cumprir essa função que eu te dei como rei, você não tem como. Porque você não é um cara que sabe seguir as minhas ordens. Você não é um cara que sabe ler a minha palavra e ouvir as minhas orientações, Saul. Então Deus o rejeitou como rei, como líder de uma nação. Pergunta para nós: como você tem se relacionado com a palavra de Deus ao longo de 2018? Porque assim como Deus falou com Saul, ele rejeitou, pode ser, não sei, pode ser que Deus tenha falado conosco também em 2018 e a gente tem tido a mesma postura. Qual a relação que você tem tido em 2018? Por exemplo, esse momento aqui, ó, domingo, eu gosto desse momento, vocês sabem, né? Esse momento aqui, ó, é um momento em que a palavra de Deus ela é exposta domingo após domingo. Em 10 anos que eu estou aqui, só teve 2 domingos que a gente não expôs a palavra aqui no domingo. Em 10 anos aqui em Lagoa Santa, só teve 2 finais de semana que a gente não expôs a palavra aqui. Que foi uns 2 finais de semana de Ano Novo e Natal de 2 anos atrás. Domingo após domingo a palavra tem sido exposta aqui. Como que é a sua relação com essas orientações que Deus tem dado a você? Será que Deus olha para você e fala assim: meu filho, parabéns, você tem devorado as minhas orientações. Meu filho, você tem prestado atenção nos nossos encontros onde eu falo.
Você tem chegado antes e prestado atenção naquilo que eu tenho dito ao meu povo. Meu filho, você fica atento, você não fica no celular postando coisas que não tem nada a ver com o tema. Você está ali devorando as minhas palavras. Olha, tem sido fantástico, meu filho, ver como você abraçou cada orientação e como que você botou isso em prática na sua vida. Como que você deixou isso moldar a sua sexualidade, a sua profissão, a maneira como você lida com o dinheiro. Como foi importante a maneira como você deixou isso lidar com o seu namoro, com o seu casamento. Olha, eu estou tão feliz, meu filho, porque você estava aberto às minhas palavras quando eu as dei a você. Tem sido assim? Ou Deus tem falado, filho, eu estou 52 semanas por ano aqui falando com você, pelo menos 52. Fora os grupos pequenos durante a semana, os grupos de vida. Quantas vezes eu te falei e você me rejeitou? Quantas vezes eu te falei e você me ignorou? Engraçado, né? A gente tem mais fé para acreditar que Deus fala com a gente quando a gente está sozinho em casa, do que para acreditar que Ele fala conosco quando nós estamos em comunidade. O Salmo 133 fala assim para a gente: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A unidade deles é bela, é boa. Aí ele traça um trecho no final e diz assim, ó, ali onde os irmãos estão reunidos, Deus derrama a sua bênção. Você quer um lugar para receber a bênção de Deus, que você tanto busca? Aqui. Entre os irmãos, entre a comunidade de fé. Quer ser cheio do Espírito? Paulo vai falar para a gente lá em Efésios. Querem ser cheios do Espírito? Não querem ser dominados pelos teus desejos da tua concupiscência, da tua carne? Então, se juntem e cantem entre vocês salmos, hinos, façam orações. Está vendo como é que esse momento ele é importante? Esse momento não é entretenimento. Esse momento é abençoador para quem experimenta dele com profundidade. Qual tem sido a sua relação nos mais variados momentos onde Deus tem exposto eu e você à orientação dele? Nos grupos de vida, por exemplo, que toda semana nós temos 4 grupos de vida que se reúnem nessa cidade, e todos eles firmeza, todo mundo lá, e Deus orientando a gente. Você tem rejeitado isso? Desprezado isso? Como Saul? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Se você falar que na nossa igreja nós não temos discipulado, que nós não temos ensino, olha, você está grandemente equivocado. A gente começou o nosso ano, lembra? Expondo a palavra de Deus aqui, ó. Desacelere a sua vida. Terminar bem 2018 é tão importante quanto começar. E nessa série a gente trouxe para a igreja a importância da gente praticar as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, serviço comunitário, comunhão, contribuição, reflexão da palavra. Essa série disse para a gente, se você vai começar o ano de 2018, você tem que ter a fonte da sua vida muito claro, de onde você vai beber as suas ideias, de onde você vai beber a sua vida. E é na relação com Deus, a gente começou isso em janeiro. Depois, a gente fez essa série A Jornada. Quem lembra dessa série A Jornada? A saga de homens e mulheres guiados à eternidade, contando do plano de Deus, da história toda da humanidade, quando Deus criou todo mundo e o homem se separou dele, e desde então ele vem resgatando e redimindo esse homem, essa mulher, para trazê-los de volta para casa. E Jesus é Deus encarnado que veio pessoalmente ao nosso encontro. Nessa série a gente encorajou você, olha, se você está com sede de algo, você vai matar essa sede em Jesus. Ele veio ao seu encontro. A frase daquela série, se eu não me engano, era: Deus está em busca de você. Evangelho de João todo que a gente falou. Depois a gente entrou nessa série aqui, ó. Movidos por convicções em tempos de incertezas. Porque tempos de incertezas nos levam ao quê?
a tomar decisões erradas, decisões equivocadas. Mas nesse momento do ano, Deus nos disse para quê? Para a gente confiar nele. Pergunta, você confiou nele esse ano? Ou você rejeitou a palavra dele? Diante das incertezas que assombravam e que assombram ainda o nosso país, você confiou nele? Álbum de família. Lembram dessa série? Um olhar de Deus sobre as fases da vida. A infância, quando Deus estabelece os nossos fundamentos. A juventude, quando a gente tem inúmeras possibilidades. A consolidação da vida, quando a gente está na fase mais adulta. E a fase da convergência, quando você já está na melhor idade, mas acha que não pode servir para mais nada, mas a gente disse naquele momento que Deus vai usar toda a sua vida na idade melhor para você fazer muito mais com muito menos. E como que Deus estava presente na minha e na sua vida desde quando você era criança, te conduzindo e te guiando para usar você conforme Ele está fazendo hoje. Você parou para perceber isso? Como que Deus estava te usando naquela época? A maioria das pessoas que frequentam igreja evangélica conhecem as músicas muito bem, principalmente as que tocam na rádio gospel. As que a gente toca aqui ninguém conhece, mas a gente que toca na rádio o pessoal conhece. Ótimo, tem muita música boa na rádio também. Conhecem os textos das mensagens e alguns de nós aqui conhecem até as pregações. Mas você já percebeu que quando essas pessoas se deparam com uma crise, elas não fazem como Deus manda? Quanta gente eu vi esse ano romper os seus relacionamentos, seus casamentos. Gente que por anos ouvindo a palavra, ouvindo a orientação, mas na hora da crise eu vou tomar uma decisão conforme a mentalidade do nosso mundo e não conforme a vontade de Deus e vou romper. Quantas pessoas eu vejo lidando ainda em conflito com as suas famílias, não conseguindo estabelecer relações consolidadas, duradouras, porque continuam ignorando aquilo que Deus orientou. Você está buscando que Deus melhore a sua vida, você está buscando que Deus resolva os teus problemas, mas deixa eu te dizer uma coisa, você e eu estamos metidos nesses problemas, porque a gente lida com a vida a partir dos nossos conceitos e não a partir daquilo que Deus ensina para a gente. Engraçado que a gente é fiel nos cultos, a gente é fiel na nossa comunidade, mas quando o bicho pega de verdade, a gente faz do jeito que a gente quer. Como é que pode ser um negócio desse? Eu já disse, tem 10 anos, de 10 anos, eu acho que em 7 ou 8 anos, a gente todo ano ali, batendo na tecla sobre família. E ainda assim tem gente que resolve ignorar o que a Bíblia manda e continua fazendo do seu próprio jeito. Olha, a gente falou sobre esse tema depois em agosto. Teve um intervalo onde a gente fez uma série de mensagens meio avulsa, chamada Corrigindo a Rota, em que eu relembrei alguns princípios da nossa comunidade. Mas em agosto a gente começou essa série aqui. Quem lembra dessa série? Ame o seu próximo sempre. E a gente falou por 8 semanas, você acredita? Ame, honre, sirva, perdoe, respeite. Que mais? Tá vendo? Até eu que fiz as pregações, esqueço. Oi? Aceite. Viver em comunidade é um negócio complicado. Viver no meio de gente é complicado. Mas eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Não tem como a gente crescer, não tem como a gente amadurecer se a gente não estiver no meio de gente. De gente que pensa diferente, que vive diferente, que sente diferente. Porque quando você vive no meio de gente assim, você é desafiado a sair da sua zona de conforto e aí você cresce. Quanta gente amargurada, quanta gente decepcionada com as relações de amizades. E naquele mês a gente regou o seu coração. Deus regou o nosso coração com perdão, com o cuidado mútuo, com a preocupação com o outro. Alguma coisa mudou na sua vida durante aquele mês? Você ouviu a orientação de Deus? Os relacionamentos quebrados que você estava cultivando, você reatou eles?
As pessoas que você estava discriminando, você passou a aceitá-las e a amá-las. Você passou a servir as pessoas que estavam precisando do seu serviço depois daquela série de mensagens. Aquela cela que era o seu coração. Que a amargura é assim. A amargura é uma cela que a gente cria e prende o ofensor, né? O seu coração abriu a porta daquela cela ou ele virou uma penitenciária? E aí? Você tem dúvidas ainda que Deus tem falado conosco? Sente só. Um ano de muita luta, de muita tensão por causa das eleições. Meu voto 2018. E naqueles dias foram os mais difíceis. Já tinha começado antes, tá? Na série do Ame o Seu Próximo, a gente já começou a parar as arestas e aqui a gente teve que intervir. Uma pergunta aí, você já voltou a conversar com as pessoas que você rompeu o relacionamento? Já reatou o casamento? Já voltou a conversar com os filhos? Já desbloqueou o pessoal no Facebook? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena ter brigado? Sabe, eu acho, e essa é uma opinião minha, agora não tem palavra de Deus aqui não, essa é minha. Eu acho que os cristãos nessa eleição passaram do ponto, sabe? A gente devia ter lidado com essas eleições em silêncio, como forma de protesto. Sabe por quê? Na boa. Nenhum dos dois candidatos que ficaram para o segundo turno são perfeitamente coerentes com o discurso de Jesus Cristo. Nenhum. Mesmo que um deles fala Deus acima de, né? Mesmo que o outro fale nome, mesmo que o outro vá na igreja, mesmo que for para ganhar a eleição. Os dois candidatos têm discursos que vão na contramão, não é que desvia um pouquinho, vai na contramão do que Jesus ensina para a gente. Só que alguns de nós deixaram de cultivar os seus relacionamentos porque estavam muito ocupados postando nas redes sociais palavras felinas, mandando mensagens por WhatsApp, acabando com os seus inimigos. De um lado e de outro. Naquele mês de setembro para outubro, a gente disse o quê? O que Deus disse para nós naquele dia? Eu sou o rei da história, você deve confiar em mim. Não em ideologias, não em partidos políticos. Você deve confiar em mim. A gente se esquece que ao longo da história não existia direita e nem esquerda. Os reis não eram de direita e nem de esquerda, vocês lembram disso? Os reis eram bons ou maus. E a gente transformou isso numa bagunça. E naqueles dias Deus estava dizendo para a gente: pare de dar sua vida pelo seu candidato. Confie em mim que eu sou o rei da história. Passadas as eleições, a gente conversou sobre a nossa comunidade, Aliança Cristã e Missionária. Contamos a história de uma comunidade engajada no serviço a Deus, de uma história que rompeu as barreiras étnicas, sociais, econômicas e abraçou o mundo. E, na semana passada, a gente teve aqui a Patrícia e o Daniel, que nos desafiaram a olhar para o mundo com um olhar de compaixão,
e a romper os paradigmas da nossa vida, a abrir mão muitas vezes daquilo que a gente aprendeu, da nossa segurança, e deixar Deus nos usar de maneira mais ousada. Sair daquela caixinha que nós mesmos nos colocamos e nos abrirmos para Deus. Deus, me usa onde o Senhor quiser. E do jeito que o Senhor quiser, aqui estou à disposição do Senhor. Antes desse final de semana, o Crasso nos desafiou a ter uma vida de oração. E eu acho que, de novo, nós ainda estávamos digerindo as eleições e brigando, por isso não orávamos tanto. Pergunta: o que tudo isso fez na sua vida nesse ano? Deus falou com você durante esse ano todo, pô. Falou comigo durante esse ano todo. Onde você estava? Você ouviu ou você rejeitou? Como é que você chega no final de 2018? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Deixa eu dizer um negócio para vocês. A grande questão da nossa relação com Deus não é o quanto de informação nós adquirimos na sua palavra. Não é disso que Deus está interessado, em quantos versículos você decorou. Se você sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, se você sabe quem estava na arca de Moisés, Ainda bem que vocês estão espertos, hein? Não importa se você sabe quantos livros tem a Bíblia, quais eram os profetas maiores, quais foram os profetas menores, quais eram as cartas pastorais de Paulo, quais eram as cartas de prisão. A pergunta é: o quanto de transformação você tem experimentado a partir dela? E esse é um paradigma que nós, como cristãos, temos que quebrar, porque a comunidade evangélica, católica, cristã dos últimos 100, 200 anos, tem entrado nessa onda de que o que transforma a gente é conhecimento, e conhecimento não nos transforma. Haja visto a gente aqui, a gente sabe muito e vivemos pouco. O que nos transforma chama-se uma pessoa, Jesus Cristo, quando Ele derrama o seu Espírito sobre nós e entra na nossa vida. Quando a gente está atento à voz dEle e seguimos os seus passos, é isso que nos transforma. Quando você se abre para Ele, conhecimento não vai transformar você, embora vai ser uma baita ferramenta. O conhecimento da palavra de Deus, ele deve vir para promover essa transformação em você, e não para inchar eu e você, irmãos. Eu me pergunto muitas vezes, puxa, a gente gasta tempo preparando as mensagens. Pô, fazer um PowerPointzinho desse aqui, você pensa assim, velho, isso aí é 15 minutos, 1h30 para achar uma figura, e ainda achei que não ficou legal ainda. Procurei uma ampulheta lá, ainda tive que fazer uns esquemas no PowerPoint, porque eu sou mestre em PowerPoint. O que o pessoal faz no Corel e no Photoshop, eu faço no PowerPoint. Para montar esse negócio, para pegar o conteúdo disso, organizar, demora. Eu tenho um pastor que define muito bem o que é pregar toda semana numa comunidade. É como você estar grávido, você dá a luz ao filho no domingo de manhã, e quando é na segunda-feira você descobre que está grávido de novo. E chega no domingo, você dá o filho de novo, e na segunda-feira, grávido de novo. Por quê? Porque final de semana que vem tem outra pregação, e vamos que vamos. E a minha pergunta, e a crise muitas vezes é: Deus, será que está adiantando? Será que está adiantando para mim? Será que está adiantando para o povo? Eu espero que sim, irmãos. Eu espero que você esteja levando a sério. Olha a pergunta que o salmo, olha a oração do salmista: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Para a gente terminar, hoje não tem refletir e praticar. Hoje tem o que Deus espera de nós quando estamos diante da sua palavra. Eu vou dizer para você o que Ele espera de nós. Ele espera, a primeira coisa, arrependimento. Sabe por que a gente prega todo domingo aqui? Para a gente se arrepender. Sabe por que a gente toda semana tem grupo de vida? Para a gente se arrepender. Sabe por que a gente canta aqui? Para a gente se arrepender. E o que é arrependimento? Mudança de mentalidade, não de comportamento. É de mente, de cosmovisão.
E quando a gente se arrepende, a gente tem 3 passos, pelo menos, que acompanham o arrependimento. Primeiro, você é orientado, é o que vem de Deus. Aí você decide se você aceita ou não, se você se rende ou não. Se você vai ouvir o que ele disse, e você vai ver que na sua vida o negócio está diferente, e você vai falar, tá bom, Deus, eu me rendo ao Senhor. Quando você resiste e diz, eu penso diferente e tal, você está tratando Deus como amigo, de ombro para ombro. E Deus não é teu amiguinho. Deus é teu Senhor, é teu Criador, é Pai. Você é orientado e você tem que decidir se você se rende ou não. E aí vem uma prática abandonada por muitos de nós, que é a confissão. A confissão é a verbalização daquilo que eu faço. É eu dizer, Deus, eu pensei de maneira equivocada. Deus, eu agi de maneira equivocada. Deus, eu fiz isso. Tem um cara chamado James Houston que ele fala que enquanto você não der nome aos demônios, eles terão poder sobre você. E eu diria, enquanto você não nomear os seus pecados, eles continuarão te dominando. Enquanto você não disser, Deus, eu tenho agido com imoralidade no meu coração, com o sexo oposto. Enquanto você não chegar e confessar, Deus, eu tenho sido amante da luxúria. Deus, o meu coração tem sido lascivo. Deus, eu sou arrogante. Deus, eu sou destemperado. Eu sou incrédulo, Deus, no Senhor. Deus, eu tenho sido violento. Deus, eu tenho sido violento nas palavras com meu cônjuge, com minha esposa. Deus, eu tenho sido preguiçoso. Deus, eu tenho sido indiferente, ganancioso, arrogante. Deus, eu falo e falo demais. Deus, eu falo muita besteira. Deus, eu não tenho honrado o Senhor com a minha vida. Podíamos passar o dia inteiro nomeando os nossos pecados. Você precisa, diante da orientação que vem de Deus, se arrepender e confessar a Ele. Porque quando você faz isso, você vai ganhar confiança em Deus. Às vezes você não consegue confiar em Deus, porque você ainda não se arrependeu. A sua mente ainda trabalha nos pressupostos seculares. Você não está olhando o mundo como Deus olha. Por quê? Você não está se expondo à orientação. Ou você está se expondo à orientação, mas você não está se rendendo. Ou você está se rendendo, mas não está confessando. Quando você faz esse processo, você ganha confiança, sabedoria de Deus. E para confiar em Deus, você precisa ter atitude e perseverança. Porque não é uma vez na vida que você vai ter que confiar em Deus, é para o resto da vida. É para o resto da vida você vai ter que lidar com os seus pecados e dizer, Deus, eu confio em você, me ajuda. E perseverar, Deus, eu vou me expor ao teu ensino, Deus, eu vou me expor à caminhada com meus irmãos, Deus, eu vou me expor a me tornar um discípulo do Senhor. Agora, a confiança em Deus, ela é construída a partir de uma atitude minha, de uma perseverança, mas também de uma parceria. O que é a parceria? Nós precisamos uns dos outros, amigos e amigas que também temem a Deus. Mulher, você precisa de uma outra mulher para te ajudar na caminhada, mas, por favor, uma mulher que tema a Deus. Não adianta você ir reclamar que o seu casamento está em crise com uma mulher que abandonou a família semana passada. Não adianta você juntar com as amigas no cabeleireiro onde todo mundo fala, larga dele. Homens, nós precisamos de ter tempos onde a gente abre o nosso coração um com o outro, mas tem que ser homens maduros, homens que sabem ouvir e homens que temam a Deus também. Gente que não vai dar mole para a gente, gente que não vai olhar para a gente e entrar na nossa conversa. Nós precisamos de homens mais velhos, talvez, ou homens mais sábios,
que olhem para nós e falem assim, opa, pode parar de mimimi, vamos direitar isso aí. Jovens, é legal se reunir entre vocês, pô, bacana, todo mundo igual, todo mundo pensa, mas vocês precisam de gente que dê a referência para o próximo passo. Precisa andar com gente mais velha também. Crianças precisam andar com pré-adolescentes, pré-adolescentes precisam andar com jovens. Nós precisamos ter essa parceria. A nossa comunidade oferece os grupos de vida para a gente desenvolver isso. E como tem sido abençoado. Por favor, quem participa de grupo de vida, aqui, pode ficar de pé, por gentileza? Não, Sandra, fica de pé, Sandra, para a gente ver você também. Vê aí, Sandra, aí, você é esse. Tá vendo, Sandra? Precisa seguir a orientação, Sandra. Gente, vocês estão vendo quantas pessoas participam do grupo de vida da nossa comunidade? Pode sentar, gente, por favor. Cadê vocês que não vão? Vem falar comigo. Nós estamos tentando aqui no sábado à tarde montar um grupo na casa do Charles. Se alguém tiver a fim de participar, procura o Charles aqui no final do nosso encontro. Olha como é que a gente é abençoado. Agora, tudo isso daqui, gente, talvez você olhe para tudo isso aqui e diga, mas Fernando, eu estou chegando no final de 2018 arrebentado. Porque eu não me arrependi, eu não confessei, eu não me rendi, eu não me expus à orientação, eu tenho rejeitado a palavra de Deus, minha vida está uma bagunça. Eu tenho uma boa notícia para você, irmão. Tudo isso daqui, mais a ceia, mais o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Naquela noite, ele estava com os seus discípulos e ele disse, eu sei que vocês não vão conseguir me seguir. Alguns de vocês, inclusive, vão me negar. Alguns de vocês vão me abandonar. Mas o meu corpo vai ser partido por causa de vocês. Quando vocês rejeitam a orientação de Deus, vocês deveriam morrer, ele diz. Mas eu vou morrer a morte de vocês. Para que vocês possam experimentar o perdão e o recomeço na vida de vocês. Se você terminou o ano de 2018 frustrado porque você não amadureceu, existe perdão para você, irmão. Existe recomeço para você. Sempre vai ter pão nessa mesa para aquele que tem fome. E Jesus pegou um cálice com vinho e disse, esse aqui é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vocês e representa uma nova aliança, um novo acordo. O novo acordo é que eu morro por vocês e apago os seus pecados. O meu sangue lava os seus pecados. Para que você recomece a sua jornada, sempre. A comunidade Aliança de Lagoa Santa sempre vai ser um espaço aonde você vai achar perdão, graça, sempre. Você sempre vai ser orientado por Deus aqui, porque nós também somos. E sempre que você precisar, em Jesus, você pode se encharcar do perdão dele e da sua graça e começar diferente. Quem sabe 2019 possa ser um ano onde você tem uma postura diferente para com a palavra de Deus. Só quero dizer para vocês
que quando vocês veem um pão assim chegando, vocês podem pegar um teco maior, tá bom? Se é para comer da mesa do Senhor, vamos comer com gosto, gente. Tem um suquinho, inclusive, para... Não, mas quando a gente está falando de se alimentar de Jesus, claro que nossa doutrina, o nosso ensino é diferente de algumas igrejas, onde eles ensinam que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus se transformam nesses elementos agora, né? Não, a gente crê que isso aqui é uma lembrança ao que Jesus fez. Representa o corpo de Jesus e o sangue dele. Mas é um momento para a gente se esbaldar. Para você dizer, Jesus, eu quero você na minha vida. Vamos comer juntos? Vamos tomar juntos. Tá, você fechar os seus olhos e deixa Deus falar com você alguns minutos e a gente vai encerrar o nosso encontro. Pai, obrigado por essa manhã juntos. Obrigado pela Tua palavra que é capaz de nos corrigir, ensinar, repreender, para que a gente seja apto para toda boa obra. Obrigado por Tua palavra que nos ensina a viver e vai nos lapidando dia a dia, Senhor. Faz isso nessa comunidade, nessa igreja do Senhor. Nos dá um coração mais desejoso de Ti, mais sedento pelas Tuas palavras, Senhor. Nos dá um coração que valoriza mais esse momento de discipulado, de ensino. Tira de nossos olhos as vendas que nos impedem de enxergar a importância disso tudo. E que o Senhor comece em cada um de nós, ó Deus, esse trabalho de sondar o nosso coração, ver as condutas que Te ofendem em nós e nos guiar pelo Teu caminho, Jesus. O Senhor conhece cada ponto da nossa vida. Jesus, nessa manhã eu quero Te pedir também que o Senhor cure aqueles que estão enfermos no nosso meio. Aqueles que estão doentes e passando por enfermidades, seja emocional, física. Que o Teu Espírito Santo traga cura completa, renovo nesses irmãos. Que a Tua vida seja derramada sobre nós aqui, Senhor. Também quero Te pedir, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos leva a um arrependimento verdadeiro, Senhor. Uma mudança de mentalidade. Para que a gente possa Te servir com todo o nosso coração. Sou grato ao Senhor por essa igreja, por cada irmão que está aqui. E o nosso desejo é Te seguir mais profundamente, mais lealmente em 2019. Nos ajuda. Amém.